A alma que pediu uma missa anos depois de morrer. Vamos ver este. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Primeiro quero agradecer por ter lido meu outro relato. Eu assisti junto com os meus 3 filhos que amaram a forma que você lê os relatos. Imagina, obrigada. No primeiro relato comentei que tinha um relato maravilhoso sobre a fazenda que os meus bisavós moravam. Pois bem, esse relato também era contado pela minha avó, que contou para minha mãe, e então a partir de agora é minha avó materna contando esse relato. E os nomes já estão trocados. Então é a avó dela aqui contando, tá? Bem, Ana, meus pais chegaram ao Brasil de navio com seus filhos. Um desses era eu, Mariana. Com o passar do tempo, meu pai foi com a família morar em uma fazenda. Esta ficava bem distante da cidade. A casa da fazenda fica em uma parte alta da fazenda, onde era possível ser vista pelas pessoas que passavam na estrada de terra, que dava caminho para a cidade, e que era caminho para outros moradores de fazendas próximas. Sendo assim, quem passava pela estrada avistava a casa, e quem estava na casa, lá do alto, avistava o povo na estrada. Não se esqueça desse detalhe. A casa era de madeira, bem antiga. Na época não tinha luz elétrica, era tudo na base da lamparina. Desde que mudamos para essa casa, ao anoitecer, escutamos vários barulhos dentro da casa, que nos davam medo. Começou com passos na cozinha, que iam para a sala, mas era um som diferente, pois eram passos de arrastar o chinelo, sabe? Como se fosse uma pessoa bem velhinha andando. Então, já cansada da idade, como se fosse uma velhinha andando, tipo já cansada da idade, arrastando os pés para andar. Sem contar que ouvíamos as madeiras soltas do chão fazendo barulho, meio que confirmando que alguém realmente estava andando entre a cozinha e a sala. Minha mãe, Catarina, era muito brava, então nem falamos nada. Ficamos quietinhos com a cabeça coberta, esperando o sono chegar e dormir. Mas depois, com o tempo, começou a fazer passos. Além dos passos, eu acho, a fazer barulhos de panelas também, como se alguém estivesse abrindo as panelas e olhando para ver o que tem. Enquanto eram só os passos, a minha mãe e meu pai não falavam nada. Mas quando começou todas as noites os passos e a bateção de panela, aí a minha mãe e o meu pai, quando ouviam, gritavam lá do quarto: "Quem tá mexendo nessas panelas, pare e vá dormir." Nós respondemos: "Não somos nós, estamos todos deitados." E por várias vezes os meus pais levantavam e viam que realmente não era ninguém. Até que uma noite os barulhos de passos, panelas e correntes sendo arrastadas estavam insuportáveis. E aí o meu pai, muito bravo, e nós apavorados, pois sabemos que não era nenhum de nós, sabendo que não era nenhum de nós, ele foi até a sala e Ana, ele viu uma velha, mas bem velhinha mesmo. Ele disse que ela era meio corcundinha, com um lenço na cabeça que descia e dava um nó no pescoço. Um vestidinho simples e, pasmem, um chinelinho de tecido. Por isso os passos arrastados. Meu avô, assustado e sem entender quem era aquela velha, que assim que ele piscou os olhos, sumiu. Ele manteve a lamparina acesa a noite toda. E assim foi por algumas noites e os barulhos pararam, mas algo estranho começou a acontecer. Durante o dia, estávamos em casa e chegavam pessoas que não conhecíamos com carroças. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, cheios de pessoas. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, as carroças cheias de pessoas. Lembra que eu disse que podíamos ver a estrada de terra que dava na fazenda? Assim como eles nos viam de lá?
Assim como eles nos viam lá em cima, como era comum um vizinho de fazenda pedir ajuda a outro, nós ficávamos olhando e esperando eles chegarem perto para ver o que precisavam. Mas quando chegavam perto, essas pessoas com cara assustada, olhavam uma para outra, como se não estivessem entendendo nada, e mais assustados ainda, eles viravam a carroça e iam embora. Ana, foram várias as vezes que isso aconteceu, às vezes até durante a noite, pois levantávamos com os gritos e barulho dessas carroças indo e vindo, e nós não sabíamos e nós não saíamos, pois tudo que precisávamos nós tínhamos na fazenda. Mas, passados uns meses, o meu pai mandou nos arrumarmos que iríamos fazer umas compras na cidade. Nós nos arrumamos, todos felizes, pois era raro ir na cidade. Bem, subimos na carroça e pegamos o caminho para a cidade. Quando chegamos na estrada de terra, lá embaixo, que era meio longinho, olhamos para nossa casa e vimos ela pegando fogo. Sim, pegando fogo, já com labaredas bem altas. Todos nós começamos a gritar: pai, pai, a casa está pegando fogo. Meu pai, quando viu, deu meia volta com a carroça e com pressa correu em sentido à casa. Ana, quando chegamos perto da casa, tudo estava normal. Não havia fogo algum, a casa estava perfeita. Todos estavam apavorados, pois meu pai, minha mãe, eu, meus outros 4 irmãos, tínhamos visto a casa em meio a labaredas. Agora nós entendemos por que aquelas pessoas estavam chegando com pressa e com cara de assustadas até a nossa casa. E quando chegavam lá, eles também, quando chegavam perto da casa, eles olhavam para a cara do outro sem entender nada e voltavam embora. Eles também devem ter visto a casa pegando fogo. Aquele mesmo dia, todos nós subimos na carroça novamente. E mesmo lá de baixo, nós avistamos a casa pegando fogo. Então, de longe a casa pegava fogo, de perto estava tudo normal. E nós seguimos para a cidade. Lá fomos no armazém e quando meu pai deu o endereço da fazenda, o dono do armazém, com os olhos estalados, disse ao meu pai: você sabe que há anos passados, nesse lugar, morava uma senhorinha sozinha? Meu pai respondeu que não, pois era difícil sairmos da fazenda. Então o homem continuou. Ele continuou dizendo que aquela velha havia morrido dentro dessa casa, pois a casa, numa noite, pegou fogo com ela dentro. Meu pai ficou em choque e resolveu contar a esse senhor o que estava acontecendo. Esse senhor, então, chamou um benzedor, ou sei lá o que era na época, lá para ir fazer uma reza, lá na casa da fazenda. Sendo assim, nós seguimos para nossa carroça e eles na carroça deles. E pasmem, quando estávamos na estrada, todos nós vimos a casa pegando fogo, com labaredas, e chegando perto da casa, ela estava intacta. Bom, foram feitas as orações e em um certo momento o homem disse que via uma senhora e a descreveu. E era a mesma que o meu pai já tinha visto. Então ele perguntou o que ela queria. Em seguida ele disse que a senhora falou que embaixo de uma das madeiras soltas do chão da sala tinha um potinho com moedas de ouro que era para o meu pai, para ele pegar aquelas moedas e levar na igreja matriz da cidade, mandando rezar as missas em nome da alma dela, para ela encontrar a paz. Que ela nos deixaria em paz depois disso. Meu pai, mesmo sem acreditar muito, começou, junto com os homens, a pisar devagar ali no chão da sala, tentando achar a tal da madeira solta. Pois não é que tinha mesmo, quase no meio da sala? O homem então forçou a ripa de madeira, soltando ela e limpando a terra, achou um potinho feito de madeira e realmente tinha umas moedas de ouro lá dentro. Meu pai então voltou com esses homens para a cidade e relatou tudo ao padre da igreja, que prontamente fez a missa em prol da alma da pobre velhinha. E depois disso, nunca mais aconteceu nada na casa da fazenda.
e a paz reinou. Bom, Ana, chega ao fim esse relato. Espero que tenham gostado. Beijos e até o meu próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então... Ai, gente, a velhinha, ela tava querendo chamar atenção ali mesmo para rezar uma missa. Inclusive, a casa pegava fogo olhando de longe. Isso que eu acho estranho. Então, não era uma impressão, porque ela falou com o cara. Mas ela sempre repetia aquilo lá. Os movimentos, o bater de panela para chamar atenção mesmo, né? Eles batem a panela para chamar atenção. Mas a casa pegando fogo que de longe dava para ver, de perto não. Que coisa. Bom, não sei. Pelo menos deu paz para a senhorinha e ela deu paz para eles, né? Muito bom.